Sexta-feira, 4 de julho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. O Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo vai receber no próximo mês 15 grupos estrangeiros. E como será a comunicação entre eles? Bom, para saber como funciona o trabalho dos intérpretes, nós vamos conversar com a coordenadora da UPF Idiomas. Para encerrar a nossa série sobre como driblar o frio, vamos mostrar o exemplo de uma família que nesses dias de inverno tenta se aquecer do jeito que pode. No estúdio, um médico pneumologista vai conversar com a gente sobre os sintomas das doenças mais comuns nessa época do ano. Veja também o contrabaixo acústico de Diego Carraro e a dica de cinema para o seu fim de semana. E ainda convidamos uma turma bem animada que vai falar sobre futebol, Copa do Mundo e, é claro, sobre a expectativa do Jogo do Brasil de hoje. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Hoje, em nossa última reportagem da série sobre como driblar o frio, nós vamos mostrar uma família que representa aí uma dura realidade. Essas pessoas vivem em situação de risco e nos dias de inverno fazem o que pode, tentam driblar o frio. Nas últimas semanas, o frio e a chuva mudaram os dias e a rotina das pessoas. Nossa equipe veio até a casa de uma família no bairro Valinhos para saber como o clima também mudou a rotina deles. Nos últimos 15 dias, a realidade da família está um pouco diferente. A renda vinha toda da reciclagem do lixo. Só que com as chuvas intensas e o frio, a produção baixou drasticamente e Dona Jurema teve que começar a trabalhar pelo Programa de Aceleração do Crescimento. É meio complicado bastante, porque o cara tem que sair para a rua de manhã, nessa chuva aí também. E daí a gente se obriga aí, né? Porque é daqui que a gente se defende. É para pagar a luz, é para pagar a água, comida, aqui sai as contas, o cara deve. A renda dele não dá muito, não. E eu esse dia que eu trabalhei não foi pecado nele, porque eu não sei dizer quanto vai dar, quanto deu. Aonde que dava em torno aí de 300, 400 pila, vem para 200, 200 e pouco. Então não tem como o cara se depender disso. Tem que ir com frio igual. Se é bastante chuva, nós ficamos embaixo do garpão. E se é assim, garozinho assim, daí nós vamos catar lixo, lavar a rua, assim. Só que a dificuldade não fica só na rua. Ela não para na porta de casa, bate e entra sem ser convidada. Dona Jurema e seu Luiz moram com o filho de 12 anos nesta casa simples, que foi construída ao longo de quase 30 anos, com doações de algumas pessoas. A casa fui eu mesmo que fiz, não foi outros. Eu não tinha condição de pagar. Quando eu vim para cá, eu vim só com a mulher e os filhos. Os cômodos são pequenos, separados por cortinas ou por paredes de madeira. Para enganar o frio, Dona Jurema e a família não abrem mão do único fogão que tem, que é a lenha. Com o auxílio dele, secam as roupas, fazem comida, esquentam água para lavar a louça e a roupa e mantêm a casa aquecida. O fogão a lenha é em primeiro lugar, é o dia todo o fogo aceso. E para lavar a louça é na água morna também. Deus livre, atrás um monte nós em casa. Para alimento, essas coisas assim, não tem. Para fazer o quê? Não tem, eu também tenho aqui aquele mesmo. Tem que
fica vazio, dando jeito e se virando até o que der. É disso aqui que eu mantenho minha casa, mantenho minha família, é através disso aqui. Se torna difícil por causa que a gente lava a roupa não seca, a gente quer fazer reciclagem não dá, a gente por causa da chuva, assim, do tempo que chove demais. Mas eu ainda agradeço a Deus por causa que eu tenho, né? A gente sai na rua, eu não tenho vergonha de contar, tem muita gente que tem vergonha, porque eu tenho minhas coisas tudo doadas da rua. Daí as pessoas me dão roupa quente, calçado. A história que contamos sobre a vida da dona Jurema é apenas um exemplo de centenas de famílias que sofrem com a chegada do frio. Por isso, durante esta semana, mostramos ações que fazem a diferença. Um grupo que leva sopa quente para pessoas que estão nas ruas em noites geladas. Mostramos também o trabalho de uma equipe que retira das ruas pessoas que não têm um lar. E como a roupa que sobra para você pode estar fazendo falta para alguém. Até setembro, esta será a rotina de muitos. Buscar alternativas, aceitar ajuda, se aquecer do jeito que dá. Pois é, e doenças comuns no inverno se espalham com facilidade entre a população porque muitas vezes as pessoas não têm os cuidados necessários de lavar as mãos, por exemplo, evitar ambientes fechados. Por isso nós convidamos o médico, o pneumologista Vinícius Boais Dalmaso, que vai fazer alguns alertas sobre sintomas, mas principalmente a prevenção de doenças no inverno. Doutor Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. Obrigado, Thaís. Prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, né? Quais são os problemas mais comuns, além da famosa gripe, do famoso resfriado, doutor? Então, esses são os mais comuns, né? Que são causados pelos vírus, o resfriado e a gripe, né? Mas existem complicações dessas próprias doenças, como a pneumonia, que é bem comum, e crises de doenças que a pessoa já tem, por exemplo, a asma, ou as pessoas que já têm enfisema, doenças crônicas do pulmão, eventualmente até doenças cardíacas, assim, como costumam descompensar mais nessa época do ano, mas principalmente as pulmonares mesmo. Os alérgicos sofrem mais nessa época do ano ou é na primavera mesmo, a estação mais vilã? Eles sofrem mais. Realmente, assim, as pessoas que têm asma, rinite alérgica, que são doenças que têm esse fundo mais alérgico, com a mudança da temperatura, tanto para o frio para o quente, como para o quente para o frio, às vezes acaba acontecendo uma piora dos sintomas. Isso é bem comum, assim. Então é importante que as pessoas tomem cuidado assim, nessa mudança bruscas, principalmente da temperatura. Doutor, você falou aí várias doenças e começa com um resfriado até uma pneumonia ou situações mais crônicas. Quais os sintomas em comum desses problemas para que a população fique atenta? Então, tem alguns sintomas que são importantes que a pessoa procure logo o médico. Então, assim, a tosse a partir de 3 semanas, ela não é normal, assim, tem que ser procurado com urgência, assim, porque pode ser algum outro problema mais grave, né? Então, tosse, a presença da febre, né? Falta de ar, são sintomas importantes, assim, que o médico deve ser consultado para avaliar se tem alguma complicação. Esses são os principais, né? Depois a gente vai conforme a avaliação, a gente vai descobrindo outros sinais, sintomas. Né? Bom, eu falei aí no início, doutor, em lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar ambientes fechados. O que mais é possível fazer para evitar a transmissão de um vírus da gripe, por exemplo? Essa questão do frio acaba fazendo com que as pessoas fiquem em locais mais fechados e com um aglomerado maior de pessoas. E aí tem ar-condicionado ligado, ninguém quer abrir a janela para esquentar o ambiente. Aí faz como, né, doutor? Então, a facilidade da transmissão das doenças é muito maior. Então, a gente sempre comenta, assim, de lavar as mãos, né, que é importante, assim, porque a transmissão do vírus acontece tanto pela via, né, respiratória quanto pelo contato com as mãos. Isso é básico, né? A fumaça do cigarro continua sendo uma preocupação nessa época, porque a mucosa do pulmão, assim, eles ficam mais ressecados, né, por dentro. Então fica mais fácil de ter crises também.
É importante que se façam as vacinas, principalmente nos grupos de risco, né? A vacina da gripe, a vacina da pneumonia, que tem também conhecida como antipneumocócica, né? Ambas disponíveis pelo governo, não é, doutor? Não é preciso pagar, dependendo da faixa etária, o governo oferece. Essa vacina, essas vacinas. É bem importante. E manter a hidratação. Mesmo no inverno é importante que se tome água para manter a pessoa bem hidratada, né? E a partir disso manter um sistema imunológico adequado. Se alimentar bem, fazer atividade física, aquilo que todo mundo sabe, mas muita gente não consegue praticar, isso né? Aí, isso, né? Doutor, muito obrigada, um ótimo final de semana para você. Obrigada pelas informações. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar sobre Festival Internacional de Folclore. Vamos bater um papo com a coordenadora da UPF Idiomas, professora Rosane Zimmermann. E ainda, também vamos conversar com Gadiego Carraro e seu contrabaixo acústico. E ainda, o que será que a gurizada está pensando sobre a Copa do Mundo e sobre o jogo de hoje do Brasil? A gente conta já já.